muito bom ter vocês aqui neste domingo. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho do que a gente vai conversar no dia de hoje, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre os chakras, a gente já vem falando sobre eles um pouquinho a cada domingo. Eu venho trazendo para vocês o embasamento, né? Um pouquinho desse conhecimento de como que o nosso corpo funciona, tá? Então hoje a gente vai falar sobre os chakras e como é que a gente pode perceber eles no cotidiano. Como é que você percebe que o seu chakra base está aí ativo agora, por exemplo? Como é que você percebe que o seu chakra cardíaco está ativo agora, nesse momento? Então eu vou trazer para vocês como que o nosso corpo reage quando esses chakras são ativados e a gente está na presença. A gente está no momento presente e a gente consegue perceber isso, tá? Então, fiquem atentos, a gente vai falar sobre isso. Então, o que acontece na nossa vida, né? O que de efeitos nós temos quando esses chakras estão em desequilíbrio ou em equilíbrio, né? O que a gente pode fazer e o que acontece. E como é que a gente traz isso para a parte prática da vida, né? Como é que a gente consegue alinhar com as coisas que a gente já faz aí na nossa correria de mãe, de empresária, né? Eu falo que a gente é CEO do nosso MEI. Então, como é que a gente consegue fazer tudo isso na correria aí do dia a dia, que exige tanto da gente uma atenção, as coisas do cotidiano, né, do externo exige uma atenção, e como é que a gente vai fazer para encontrar um tempo para perceber isso, tá? E aí o exercício final que nós vamos fazer na nossa prática de hoje, ele vai ser um exercício de respiração em que a gente consegue se conectar com a nossa ponte, que é o coração, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre essa ponte aí. A gente já vem falando sobre ela, mas ela esse é o único caminho, minha gente, não tem outro lugar para passar a não ser por essa ponte aí, que é o nosso coração, tá? Senão vai ficar difícil viver neste planeta, já não tá fácil, né? Então tem caminhos para facilitar. Então a gente vai começar antes, assim, todo mundo pergunta, né? Então a live ela vai ficar salva lá no canal da Conectado Life no YouTube. Então eu vou subir esse vídeo, a gente faz a edição dele. E depois, na terça-feira, ele tá disponível. Então, toda terça vai ter o vídeo do domingo lá disponível para vocês. Eu não vou dar o horário, gente, porque assim, vocês sabem que às vezes, né, o horário não vai rolar. Então, eu não vou me comprometer com o horário, mas toda terça-feira tá lá o vídeo da aula desse encontro de domingo, tá? E aí eu peço que vocês, por gentileza, quando entrarem para assistir, se você não tá inscrito no canal, já se inscreve, curte o vídeo, deixa o teu comentário. Vocês podem mandar perguntas aqui nesse maisinho, desculpa, na interrogação que a gente tem aqui, na parte de baixo da tela de vocês. Vocês podem mandar perguntas para mim ao longo da live, eu vou respondendo no final. E aí vocês aproveitam esse aviãozinho que tá aí no cantinho direito e manda ele para quem vocês conhecem, convidando para estar aqui com a gente também, tá bom? E para você que está chegando aqui, é a primeira vez que você está participando, então assim, a gente já está aqui. Oi, Adri, bom dia. A gente já está aqui desde o dia 28 de março, todos os domingos, conversando de diversos temas. A gente começou falando sobre a pele e como que o nosso estado emocional interfere na pele, né? Como é que essa nossa energia interna, o que a gente está sentindo aqui dentro, sai para fora e às vezes se transforma em doenças de pele. Eu tive psoríase, né? Então, por questões emocionais, então até a gente entender o que está acontecendo, a gente vai passando aquela pomada lá para resolver a coceira. Mas a pomada ela só resolve a coceira, mas ela não trata a causa. Então, o objetivo da gente se conhecer e conhecer o nosso corpo é a gente poder tratar a raiz das coisas que nos adoecem. E aí a gente falou sobre isso, falamos sobre energia interna, que o nosso estado interno ele vai agir diretamente no que está acontecendo à nossa volta. Então, às vezes você está aí na sua casa, super triste com alguma coisa, chateado ou está se sentindo mal por qualquer questão. E aí, às vezes, você não quer preocupar o seu companheiro, a sua companheira, você não quer preocupar seus filhos, e aí você guarda aquela informação.
Tudo que a gente guarda de emoções, nós somatizamos e transformamos isso em doenças. Então é muito importante que vocês estejam atentos ao que vocês estão sentindo, e a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso hoje. E a gente falou sobre raiva, né? Então, como é que eu identifico as emoções que eu estou sentindo e como é que eu lido com a raiva? E a energia da raiva, ela é uma energia... Só um minuto, gente. Ai. Quando a gente aperta... Oh, pronto. Entrou uma ligação. Que acontece? A energia da raiva, ela tá com a gente o tempo todo, né? Ela faz parte da gente, todas as emoções. Tem emoções que me movem para fazer as coisas, né? Então, a raiva é uma energia que me move, né? Uma emoção que me move. E ela tem um fator muito, muito grande na minha vida. Então, eu comecei a identificar quando eu entrava nesse padrão e o que esse padrão fazia. Então, a gente falou também sobre isso. Todos esses assuntos estão lá no canal do YouTube, nessas lives anteriores, tá? A gente falou... Então, esse tema da raiva, ele é extenso, a gente dividiu ele em duas partes. Falamos sobre a leveza da vida, né? Então, a leveza da vida, ela começa no nosso estado mental. Todo o trabalho de respiração consciente que nós fazemos, ele tem um único objetivo principal, que é o que vai permear, é mudar o nosso estado mental. Só que para mudar estado mental, a gente acaba precisando rever crenças, a gente acaba revendo valores, a gente acaba revendo situações, tendo que lidar com essas coisas. E a gente não quer, porque isso vai demandar um esforço, às vezes... Desculpa. A pessoa acendeu o incenso e o vento está trazendo ele para cá. Então, voltando. Onde é que eu tava? Leveza. Então, assim, quando a nossa mente, ela tá descompassada, a gente se perde nesses pensamentos. A respiração, ela faz com que a gente trabalhe, primeiramente, essa mente. Por isso que para as pessoas é tão difícil sentar para meditar, para respirar. Porque toda hora que ela faz esse movimento de parar o corpo e levar a atenção para o ar que entra e sai pelo nariz, ela acaba, na hora, mentalmente, movimentando pensamentos, emoções e memórias de futuro e de passado. Ficar no presente é respirar. É estar respirando, percebendo, né? Levando a atenção para o ar que entra e sai. Isso é estar na presença, é estar no momento presente. Só que o nosso ego, ele não quer isso. Porque a partir do momento que você faz isso, você vai calando esse ego, você vai eu falo que você vai fazer uma amizade com ele e começa a usar ele a seu favor, ao invés de te usar para te sabotar como pessoa, como mulher, como mãe, como empresária, né? Então, você acaba, né, no teu cotidiano sendo movida por essas emoções e essa conversa interna de que não é boa o suficiente, de que não ama o suficiente, de que não demonstra, que a gente não vai conseguir ser onipresente, não é mesmo? Então, precisamos lidar com essas questões e direcionar. E fazer isso de uma forma muito consciente. Então, demanda, de fato, um trabalho, um tempo, tá? E a gente começamos a explorar o corpo, o corpo físico, né? A anatomia do corpo físico. Então, a gente falou de glândulas, a gente falou de hormônios, falamos de sistemas. E aí a gente falou como que tudo isso se integra na nossa anatomia sutil, que faz parte do nosso corpo físico. E a gente não fala sobre isso, na escola ninguém ensinou isso pra gente. Eu acredito muito que no ensino do futuro, né, daqui a alguns anos, talvez meus netos, né, estudem sobre anatomia sutil lá na escola, porque isso faz parte do corpo e mobiliza o emocional e todas as glândulas dele. Ok? Então, começando a nossa aula propriamente dita, tudo bem até aqui, gente? Espero que sim. Vamos lá. Então, a gente vai começar pelo chakra base, que a gente chama de primeiro chakra, né? A maioria das literaturas chamam de primeiro chakra. É o chakra que está no nosso cóccix, lá na base da nossa coluna. Fica ali entre o períneo
né? E o finalzinho da nossa coluna. Esse chakra, como é que a gente percebe ele de forma consciente? Como é que a gente consegue sentir ele atuar na vida da gente? Porque se eu te conduzir numa meditação e te mostrar, né, um desenho da sua coluna, como é que a sua coluna é, quais são os ossos que fazem parte, como é que são os ligamentos, né, todo o teu sistema nervoso, todas as informações são trocadas via sistema nervoso entre os chakras e o nosso corpo, né? É tudo sistema nervoso. Então, se eu mostrar para você onde fica e pedir para você fechar seus olhos e imaginar aquela região, você vai se conectar com ela. Você vai sentir ela. E se eu falar para você, olha, sente ela girar, sente uma cor, sente um calor, eu vou estar induzindo através da fala para que você leve informações via cortical lá para aquela região. A gente tem esse poder de fazer isso, né? Nossa mente, ela tem essa capacidade. Então, na hora que eu começo a conduzir você, automaticamente você vai levar a tua informação até lá, até aquele local. Então, se eu não sei que esse local existe, como que eu vou dar essa atenção para ele? Como é que eu vou perceber ele se eu nem sei que ele está lá? Então, enquanto a gente não identifica, não traz para a consciência, não reconhece, o nosso corpo também não reconhece, a nossa mente não reconhece. Então, toda vez que você se movimenta para fazer qualquer coisa na vida, por exemplo, você vai levantar daqui até ali, por exemplo, eu vou ter que levantar para fechar a porta aqui, porque tá mó vento gelado. Só um minuto, gente. Peraí. Pronto. Tá um vento aqui, gente. Assim, aquele vento friozinho, 16 graus, 17, né? Mas no sol chega a 20. É Curitiba, sendo Curitiba. Então, voltando lá. Então, eu tive que levantar para fechar a porta. Na hora que eu fiz esse movimento de levantar e fechar a porta, quem ativou foi esse chakra, para eu levantar e ir até ali e fechar. Então, quando eu toco a pele, quem recebe informação é lá, é nessa base, energeticamente falando. Claro que se a gente for falar fisicamente, se eu tô tocando aqui, quem tá recebendo é o plexo cervical, né? Não é disso que eu tô falando. Mas energeticamente, a informação do toque, ele é recebido lá nesse chakra, tá? Então, as percepções que eu tenho ao toque, a informação dessa percepção, ela vai lá embaixo. Então, por exemplo, alguém vem e toca seus ombros, né? Você tá quando a gente tinha, né, vida social, a gente estava conversando num lugar, chegava às vezes alguém pelas nossas costas e colocava a mão ali no nosso ombro. Dependendo das memórias que você tem, e essas memórias podem ser dessa existência ou de outras, tá? Nem vou abrir esta caixa aqui agora, mas pode ser de outras vidas, vamos dizer assim. Na hora que a pessoa toca aqui, ativa em você uma percepção de memória na hora que a pessoa toca você. Te traz uma sensação. É essa sensação que é sentida lá nesse primeiro chakra. Então, se essa memória é algo que foi algo doloroso, é um trauma, não gosto que me toque, né? Eu não gosto de receber, não gosto que me toque. Não gosto de gente que fala que fica me tocando, né? Então, essa percepção dos sentidos, ela é conectada lá embaixo, nesse primeiro chakra. Como é que a gente harmoniza, então, quando isso está desregulado? Porque assim, a gente vem falando dos chakras e se a gente for pegar na literatura, eu vou até indicar um livro para vocês que ele é super fácil de ler, ele é tranquilo, é bem fininho e ele te traz uma clareza. É da onde eu até tirei esse material para a aula de hoje, né, para esse encontro de hoje, mas como que tudo que a gente faz está encaixado. Nada está separado, né? A gente aprendeu que é tudo separado, mas na verdade não, gente, é tudo uma coisa só. Então, quando a gente começa a levar essa atenção para este canalzinho, para esse sentir,
né? Então, se eu me sentir assim, eu percebi esse sentido, na hora que eu perceber o sentido, eu tenho que fazer algumas perguntas. Por que que eu tô sentindo? Por que que essa pessoa traz isso em mim? Por que que eu me conectei dessa forma? Por que que eu não gostei? Se a pessoa já fez isso antes e tava ok. Então, algo dentro de você despertou aí. Então, se eu não gerar essas perguntas para mim, eu não consigo ter o entendimento. E aí aquela coisa passa. Então, eu não gosto. Aí você faz o quê? Eu não gosto daquilo. E pronto. Eu não gosto de toque. Não gosto de massagem. E você fica com esse eu não gosto e não investiga o porquê de não gostar. Se aquilo vai te trazer tantos benefícios, é tão bom e tal, tal, tal. Mas eu não gosto, né? Então, ir buscar. E às vezes você não busca porque lá no teu inconsciente você sabe que tem uma dor ali. E o nosso cérebro, ele entende prazer e dor. Então, se eu posso fugir da dor, né? Por que eu vou de encontro com ela? Só que uma coisa que eu falo para vocês, em algum momento você vai precisar encontrar aquilo. Então, por experiência própria, né, de jornada, eu digo, vá você de encontro às coisas, porque quando as coisas chegam, elas te engolem, tipo tsunami, entendeu? E aí tu fica ali, ó, tomando caldo, quem é da praia sabe. E tu tá ali tomando caldo, tentando sair, não sai, né? Então, se você vai estudando e indo atrás desse conhecimento, fica mais fácil aí o caminho. Porque quando a onda vem, ela te engole e tu demora, ó, pra sair de lá. Então, assim, como é que a gente pode harmonizar isso, né? Então, primeira coisa é experimentar o que você tá sentindo. Então, você assistiu alguma coisa, você conversou com alguém, você tá vivenciando um luto, alguém fez você disparar alguém disparou o seu gatilho de raiva, de inveja, seja lá do que for. Então, o convite aqui é que você sinta com todo o seu corpo aquilo que te aconteceu. Sinta aquela emoção com todo o corpo. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se eu tiver que gritar, eu vou gritar. E se eu tiver que ficar em silêncio, eu vou ficar em silêncio. Se eu não me conecto com isso que está me acontecendo, aí a gente vai falar disso um pouco hoje, porque está muito banalizado o negócio. Que é essa positividade tóxica que a gente escuta em tudo quanto é lugar, que é algo está me acontecendo, vindo de encontro, tá me doendo, mas tá tudo bem, deixa pra lá. É assim mesmo. Então, toda vez que eu faço esse movimento, eu simplesmente pego o que aconteceu e coloco debaixo do meu tapete emocional. E vou somatizar, tá, gente? Porque se eu não resolvo, eu somatizo. Se não é bom, eu vou somatizar. E aí todas as suas glândulas, seus neurotransmissores, seus hormônios vão conversar com essa emoção aí retida, não trabalhada, tá? Então, a primeira coisa é experimentar. Então, eu te convido, experimenta. Escreve, né? Eu gosto muito de trabalhar com todos os meus clientes e alunos a escrita curativa. É uma escrita de cura, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, só aqui atrás, né, deste telefone, tem 7 cadernos. Todos eles, só tem um, eu acho que tem folha para escrever, o resto já acabou todos. Por quê? Porque essa escrita faz com que a gente se conheça. É nessa escrita que eu consigo colocar para fora. É nessa escrita que eu consigo colocar o que eu tô sentindo. Eu consigo ser verdadeira, porque ali ninguém vai me julgar. Porque a gente não faz isso porque a gente tem medo do julgamento. E se eu ficasse muito preocupada com julgamento, eu não estaria aqui agora. Claro que tem coisas que a gente escuta e lê, que você fala, caraca, a pessoa não te conhece e tem a cara de pau de falar isso de você. Mas ok, ela não me conhece. Ela não me conhece. Porque se ela me conhecer, ela não falaria isso. Então, quando a gente começa a ficar bem com quem a gente é, e essa escrita tem um poder absurdo da gente se ver como a gente é. Porque não somos alecrim dourados, não é, amores? Não somos alecrim dourados. Não somos. Então, se eu não sou um alecrim dourado, eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar.
e ter essa consciência de que, caraca, essa sou eu. Então eu começo a aceitar e a entender. E quando eu falo aceitar, não é se conformar, tá? Ah, eu nasci assim, cresci assim, enfim. Não. É você achar o entendimento. Se aquilo em si te causa alguma coisa, não te ajuda, não te leva para frente. Então, o que a gente pode fazer para harmonizar essa região, tá? A gente pode atividade física, principalmente, e conexão. Então, nossa, mas se eu fizer, sei lá, corrida, crossfit, vai melhorar isso? Sim, vai. Você vai conseguir. Claro que aqui numa live eu não vou conseguir fazer uma prática de exercício com vocês que ativa esse local. Mas a gente pode pensar nisso num workshop. Me veio uma ideia aqui. Por que não fazer um workshop, fazer uma vivência, né? E aí eu coloco quais são os exercícios que vai ativar o primeiro, que ativa o segundo chakra. E aí vocês sozinhos, e aí nas suas casas vão ativando vocês por vocês mesmos e conectando este corpo físico com esse corpo sutil, né? E o que nos leva então para esse bem-estar, né? Para essa... Então, além dos exercícios, a gente pode fazer uma caminhada. E aí eu caminhar... Eu posso usar uma música? Pode, mas se você puder caminhar e ouvir o que está acontecendo no teu externo, você pode fazer isso de ouvir a música quando você está sozinha, mas no externo você consegue perceber passarinho, você consegue perceber conversas, então a tua atenção ela expande, a tua atenção ela abre, tá? Então, exercícios de relaxamento, a caminhada, as massagens que você dá e que você recebe. Nossa, mas a massagem que eu faço no outro eu vou perceber isso em mim? Vai. Porque você vai estar usando o quê? Suas mãos para o toque. E na hora que eu faço esse movimento, eu trabalho com terapia corporal, a grande maioria aqui sabe. A maioria da pessoa que está aqui sabe. Então, essas terapias corporais, elas criam uma conexão entre eu e o meu paciente, entre o paciente e eu. Então, eu me alinho e ele se alinha. É uma troca que a gente faz enquanto eu faço a terapia corporal nele. Então é muito bacana quando a gente tá fazendo esse trabalho consciente. Tem outros terapeutas aqui que eu tô vendo. Então, assim, esses terapeutas com esta consciência vai conseguir trabalhar isso, né? Então você com essa consciência, então, na hora que eu coloco a mão no meu paciente, mesmo que, gente, vocês não têm noção, tá chegando aqui, ai, recebi café, marido, minha amiguinha, beijo, Lau, recebi café, amores, olha que lindo. Então, assim, relaxamento, caminhadas, as massagens, a meditação aqui vai ter um papel importantíssimo. Mas qual meditação? Que meditação é essa? A meditação de relaxamento do corpo. Só essa? Existem diversas meditações. Meditação ativa, meditação com dança, nossa, uma infinidade de meditações. Aqui a proposta é a gente entender qual é a meditação que fica melhor para aquele chakra específico. Então, quando eu vou fazer algo, eu preciso intencionar isso que eu vou fazer. Então, qual é a minha intenção de estar aqui agora? Compartilhando essas informações com vocês. Eu falo que primeiro para mim é trabalhar a disciplina. De todo sábado sentar para roteirizar essa aula. Depois é estar aqui, é um compromisso. Então, vocês não têm noção como este compromisso diário mudou minha vida. Mudou minha vida completamente. Esse e a gravação das meditações que ficam lá no Spotify, que se eu não me engano, tá na 16ª semana. Gente, 16 semanas com um compromisso de estar ali conduzindo aquilo. Então, oi Nina, bom dia. Então, assim, para eu conseguir fazer isso, eu tive que trabalhar N chakras, harmonizar muita coisa para ter essa disciplina. Porque quem me conhece sabe que disciplina é algo que é tão desafiador quanto correr uma maratona, entendeu? Então, assim, não é nem correr a maratona, é treinar. É treinar a maratona, para a maratona. Então, o desafio de estar com a gente... Por que a gente começa as coisas e não termina? Esse desalinhamento desses chakras.
Você começa uma coisa e não termina, não tem força para seguir. Então, é porque eu me saboto e tal. E aí você fica com essa desculpa que você fica dando e não resolve. Então, as meditações com foco no relaxamento do corpo. Então, assim, eu acho que disciplina é algo assim... Existe como você ir alcançando ela. Ela é algo progressivo, sem fim. Porque você vai trabalhar aquilo que primeiro é mais fácil e você vai deixando os desafios mais pegados pro final. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver rapidinho. Não é uma pergunta. Pronto. Então o que acontece? Você vai fazer a meditação com foco no relaxamento. Então é aquela meditação que você pode fazer deitado, você vai respirar e você vai escanear o corpo. Tem várias dessas meditações lá no Spotify. No meu site também tem, conectado.life. Lá também, se você não tiver nenhum aplicativo de música, lá tem todas as meditações que eu já fiz até hoje e essa série de respiração consciente, que é uma terceira série que eu tô fazendo, é a terceira temporada dela e ela tá bem focada no corpo, tá? Tem lá a respiração consciente para iniciantes, para quem nunca fez nada, e para você que nunca fez nada, recomendo fortemente que você comece por ali, para começar a tomar consciência, tá? E a gente vai pro chakra sexual, que é o segundo chakra. Então, o que ele faz? Ele regula nossas emoções. Regula as emoções, ele faz uma autorregulação, na verdade. Só que quando ele faz isso, ele só vai autorregular se eu tomar consciência. Se eu tiver consciente de que ele está fazendo isso, tá? Que é diferente de controlar. Então, assim, eu falo que esse chakra, ele é poderoso por N questões. Está relacionado à sexualidade, impotência, fertilidade, questões da mulher, do homem, enfim, não é essa a proposta, porque isso a gente já falou. Aqui a ideia é, quando eu estou trabalhando a questão do meu controle, como eu já venho falando para vocês, e eu venho fazendo isso diariamente, então, todo controlador, ele é o bom samaritano, não é? Ele só faz as coisas para ajudar, ele é um amor de pessoa, né? Mas por trás dessa ajuda está o controle, né? Então é aquela pessoa que faz e cobra, é aquela que faz e exige o resultado. Mas poxa vida, né? Então se eu faço porque eu quero fazer. Eu não tenho que esperar nada. Você não tem que me devolver nada. Se eu estou aqui fazendo é porque eu quero fazer. Então, ter essa consciência é trabalhar nesse chakra, tá? E ele está relacionado ao controle. Então, controlar uma crise de raiva, controlar uma impaciência, controlar... E aí, quando a gente fala controlar, eu não gosto muito desse controle. Então, o que eu falo, né? Então, essa autorregulação, prefiro chamar assim, autorregulação da tua emoção. Por quê? Porque você vai, primeiro, se dar conta dela. Putz, estou sentindo isso. Como é que meu corpo está reagindo àquilo que eu estou sentindo? E a partir daí eu cuido. Porque vai ter outros gatilhos, vão acontecer outras coisas. Então, às vezes, para uma determinada pessoa, para uma determinada situação, você já está, 300%. Aí você já acha que já está curado, né? Não, já melhorei, tá tudo bem. Aí acontece de novo uma outra situação que dispara um gatilho e daqui a pouco você está reagindo de novo. Aí você se frustra porque eu já achei que eu tava curada, que isso não ia acontecer. Meus amores, não funciona assim, entende? A gente resolve uma coisa para vir outra mais intensa na sequência. Então a resiliência que você aprendeu e trabalhou num primeiro momento, automaticamente aí você já sabe que não, agora quando vier outra coisa eu já tô mais pronta. E aí a gente fica mais pronta para as coisas que estão vindo. Então, não é que a gente não tenha surpresas, as coisas acontecem na vida da gente e coisas ruins acontecem com todo mundo, só que como você lida com isso, isso não te tira do teu centro. Você respira, eu falo assim, surta 5 minutos e volta. E vamos lá, tá, eu vou fazer o que com isso? E eu não vou ficar sentada lá de, coitada de mim, por que comigo, né? Este lugar é muito ruim de ficar, eu sei porque eu já fiquei lá por muito tempo. A gente perde muito tempo, na verdade, lá. A gente gasta tempo de vida. Gente, a gente tá gastando tempo de vida. Então, às vezes, eu fiquei super feliz que, apesar de colocar conteúdo nas redes sociais, não como eu gostaria, mas é o que é possível, eu olhei assim, nossa,
Eu fiquei só 2 horas no Instagram, porque eu vejo quanto que eu gasto de tempo nas redes sociais. Por quê? Porque eu não quero ficar dependente disso aqui, né? Eu já tive crise de abstinência por ficar sem telefone, foi horroroso. Então, como é que eu consegui tratar isso? Fazendo só o que precisa. Então, eu entro, faço o que eu tenho que fazer, saio. Aí eu preciso olhar tal coisa, então eu entro, olho e saio. E isso é trabalhar disciplina. E é difícil pra caramba. Então, é treino, é treino, é treino. Você treina para uma maratona, se prepara, faz toda aquela planilha, todo aquele treino longo, tarará, faz a prova. Faz a prova, você fica um bagaço na semana seguinte. Quando você vai recuperando, aí você vai fazendo treinos mais leves, recuperando, porque vai ter uma outra prova. Você vai fazer de novo. Então você vai ter que treinar de novo para aquilo. Então, viver a vida é estar o tempo todo em treino. Fica uma semana sem treinar. Tipo eu, que tô já 2 anos sem ir pra academia de verdade. Ir pra academia, fazer o treino. Fazer treino em casa não é que não vale. Mas quando você tá na academia, quem treinou em casa aí na pandemia e foi pra academia depois, vê a diferença. A gente não força o máximo que a gente pode. A gente não dá o nosso melhor fazendo em casa. Aí cansei, já paro. Lá não, às vezes tem alguém. Eu preciso dessa pessoa falando, não, minha filha, vamos? Continua que você aguenta aí mais 5. Então, pra gente perceber quando é que eu percebo esse chakra sexual? Quando eu tô no controle, quando eu tô controlando. Quando eu quero que as coisas saiam do meu jeito. Quando o meu autoritarismo aparece. Ah, eu tô usando esse chakra agora. Percebi. Então eu posso fechar meus olhos, me conectar com ele, porque eu sei onde é que ele fica anatomicamente no meu corpo, porque eu já estudei isso. Então eu respiro, me conecto com ele. Tá, então nessa que eu vou respirando, eu vou começando já a internalizar o que está acontecendo, quem são os envolvidos, se eu quero ou não quero. E aí eu começo já a perceber isso, vai ficando mais fácil, tá? As emoções, elas vão tentar controlar a gente, né? Quem nunca teve na época... Agora, quando a maturidade chega, é poderoso isso, né? Eu tava conversando isso com uma amiga terapeuta essa semana. Quando a maturidade vai chegando... A gente vai largando tanta coisa que era tão... Né? Eu nunca fui muito ciumenta, mas para quem é ciumento, largar o ciúme, né, deve ser muito complicado. Porque tá misturado com uma baita insegurança de quem você é. Né? Ai, mas se esse seu marido... Gente, a pessoa é livre, né? Casado não tá colado. A pessoa é livre para ter escolhas. E eu preciso trabalhar isso. Então isso pega muito nessa nossa questão humana de querer controlar o que o outro sente, né? Então, conforme a maturidade vai chegando, você vai desapegando, porque o que faz você estar com a outra pessoa não é isso. São outras conexões, né? Que nem diz uma amiga, acho que ela tá aqui, são outras conexões tigre, entendeu? Que faz isso ficar, esse encaixe entre o casal. Não é o ciúme, não é fazer ciúme. Só quando a gente é jovenzinha, adolescente, a gente faz isso. Até para se autoafirmar e tudo mais, mas tudo bem, faz parte do ganhar know-how na vida. Só que quando você tá adulta e você começa a entender, você fala, não faz sentido sentir ciúmes. Ciúme de filho, sabe umas coisas assim que, pelo amor, não cabe? Eu tenho ciúme do meu filho, com a namorada, com a minha nora, pelo amor de Deus, né? Então a gente começa, não faz sentido sentir isso. Então, se isso tá forte em mim... Essa emoção, ela é o meu ponto de descontrole. Então, quando eu começo a fazer essa escrita, eu começo a colocar lá. Nossa, aconteceu tal coisa. Me senti assim, eu senti ciúme daquela situação, senti inveja daquilo lá. Então, quando aquilo vem de novo, eu já identifico. É aonde eu pare. Ai, olha eu aqui de novo, escorregando no mesmo tomate. Então, a gente começa a ficar dependente desse círculo emotivo se eu não... me percebo. Se eu não me percebo, eu crio um círculo vicioso da emoção. Aquilo acontece, eu sinto aquilo, eu respondo daquele jeito e o final é essa. Lembra do PSAR que a gente falou? Acho que foi na live passada. Então, o pensamento vai gerar um sentimento, que gera uma ação, gera uma resposta. Então, eu vou ficar nesse círculo enquanto eu não saio dele para olhar o que está acontecendo lá dentro. E aí, quais são as nossas fugas, né?
Então você tá lá, pé da vida. Para onde você foge? Quando a gente tinha liberdade, né, de ir e vir, 100% dela, né, ou a gente pensava que tinha, não sei, eu sempre fico nessa reflexão. Será que eu nunca tive essa liberdade? Eu achava que tinha? É pra gente pensar. Era uma pseudo-liberdade que me foi vendida e eu achava que era liberdade 100%. Ilusões do ego, né? Mas voltando aqui, quando que eu fujo? Para onde eu fujo hoje? Em pandemia, todo mundo em casa, você vai fugir para onde? Você foge pro seu celular, você foge para rede social, você foge para maratona lá no Netflix, né? Então a gente tem as nossas fugas, os nossos, eu não quero olhar para isso agora, então eu vou para cá. Eu estou sentindo aquilo, então eu vou fazer scrolling de tela e vou ficar olhando ali o que tá rolando. Olha aí depois, quando a gente terminar essa live, olha lá no Instagram, acho que ele tem um negócio lá que você consegue olhar quanto tempo você está usando ele no dia. Você pode até programar, olha, quando der tantas horas, você me avisa. Ele te avisa, ele até bloqueia. O meu celular, ele até bloqueia o aplicativo, se eu quiser, se eu programar ele para isso, né? Então, para onde está sendo a sua fuga quando você não quer olhar para aquilo que você precisa olhar? Você foge para academia, aí você fica lá horas, malha, 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 corre, 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 pedala, enfim. Qual é a tua fuga? Para onde você está fugindo? E percebe que a fuga é gastar o tempo de vida. É gastar o tempo de vida, porque em vez de eu resolver, não, eu fico dando volta. Eu já fiz isso, gente. Eu tava falando essa semana isso com meu marido. Eu tô num caminho hoje. Para eu chegar nesse caminho, eu dei sei lá quantas voltas no mundo para chegar nesse caminho. Eu poderia ter ido direto? Claro que sim. Mas o ego jamais permitiria que eu fosse direto. Meu lado controlador nunca permitiria isso. Então eu precisei derrubar vários muros para conseguir estar no caminho que eu preciso estar aqui trazendo isso para vocês, da forma que eu estou fazendo. Eu já poderia ter feito isso antes? Claro que sim. Quanto tempo eu estou na rede social? Sei lá quanto tempo. Mas por que eu nunca fiz, de fato? Por que eu nunca quis assumir as coisas? Porque estar aqui é vulnerabilidade, é eu expor a minha vulnerabilidade para vocês. E a gente não faz isso. Então, estar aqui para mim é um processo de cura também. Eu me curo enquanto eu estou aqui, falando sobre essas coisas. Então, assim, é dar a cara a tapa? É sim. Mas isso me ajuda. Eu trabalho com pessoas. Eu sou terapeuta. Se você trabalha com pessoas, e quando eu falo com pessoas, não é só no atendimento terapêutico, não. Se você trabalha com você e mais outra pessoa qualquer, você trabalha com pessoa. E você precisa entender isso. Essa pessoa é tão humana quanto você, cheia de defeito, igual você, igual a mim, e tá tudo certo. Agora o que a gente faz com isso, né? Então vamos lá. Como é que a gente harmoniza então esse chakra? Sentindo as emoções, né? Porém, não se permitindo ser conduzido. Diferente do primeiro chakra, que a gente sente tudo aquilo de forma bem visceral, né? Sente no corpo inteiro. Aqui eu vou sentir, porém, eu não vou permitir que ela me leve. Por isso que a gente falou dessa autorregulação. Então, eu sinto a raiva chegar, mas eu não explodo. É o próximo passo. Vocês percebem que não tem como você não explodir na raiva, que nem eu já explodi várias vezes com os meus filhos, aqui em casa, né? Então, para eu não chegar, que nem o meu filho fala, nossa mãe, esses dias foi muito engraçado, não sei se minha mãe tá aqui me assistindo, minha mãe teve uma atitude e meu filho falou, mãe, vó, por que você lá não vai lá ser atendido pela minha mãe? Porque a minha mãe também era assim, mas ela melhorou tanto. Eu falei, olha, tá funcionando, gente. O negócio dá certo. Porque, de fato, a gente é levado pela emoção. Então, a gente age nesse impulso. Esse chakra, com ele regular, quando eu começo a entrar no processo de regulação dessa emoção, eu não explodo. Só que a ideia não é implodir, engolir aquilo, é regular. Então, você vai fazer o que com aquilo ali? Como é que eu vou regular aquilo? Eu não posso reprimir, eu não posso controlar nem ignorar. É autorregulação.
Simples assim, autorregulação. É perceber e aceitar aquilo que está acontecendo. Olha para aquilo que é. Olha para o que é. Enquanto a gente não olhar para o que é, olhar para o que é eu, o que sou eu, olhar para o que é os meus filhos, o meu marido, minha família, minha mãe, a minha vida, como é que eu fui educada, a minha história, olhar para o que é e para o que foi. Sem ficar botando etiqueta do certo, errado, do bom e do mal. Enquanto a gente estiver nesse certo, bom, certo, errado, bom e mal, enquanto a gente estiver nesse círculo, nós não avançamos, nós não conseguimos avançar. E amores, não dá mais tempo da gente ficar, estamos perdendo tempo de vida. Entendam isso. Cada vez que eu ignoro uma coisa que eu tô sentindo, cada vez que eu não falo aquilo que eu sinto, cada vez que a gente vai chegar nesse trecho de que eu preciso colocar para fora. E quando eu falo colocar para fora, é saber colocar, não é vomitar, porque há uma diferença aí. A gente vai chegar lá, tá? Então, nesse chakra, não se permitir ser conduzido por essa emoção. E qual que é o exercício para isso? Meditação, né, amores? Vai ser tudo meditação, a maioria deles, tá? Só que nessa meditação, qual é a diferença? Essa meditação você vai ser conduzido, então a meditação guiada ela faz isso. Então quando eu faço os meus atendimentos, somente nos atendimentos online, em que meu cliente está na casa dele, eu peço para ele deitar. E aí eu vou te conduzir numa meditação para a gente achar da onde vem, da onde está vindo, né? Então as meditações guiadas elas vão te ajudar a trabalhar essas emoções. Exatamente, irmã, sem limão na boca, né? Então assim, quando você quer se aprofundar nisso, eu posso fazer qualquer meditação guiada? Cuidado! Não oriento você fazer meditação guiada sem acompanhamento terapêutico, seja por mim ou por qualquer outra pessoa. Por quê? Quando você começa a entrar nessas meditações mais profundas, você vai abrir caixinhas aí nesse teu inconsciente. E a partir do momento que eu abro essa caixa, vai vir coisas para fora. Na hora que essas coisas começam a sair, eu preciso de alguém que me ajude a dar uma direcionada aí. Se eu não fizer isso, corro um grande risco de me afundar mais num processo depressivo, por exemplo. Já teve casos da gente ter que falar, então agora você vai continuar o teu trabalho paralelo com a psiquiatria. Porque você mexe, você tira uma tampa de lugares que você nem imagina aí dentro. Então, tem que ser feito com muita cautela, né? Já me perguntaram sobre a questão da regressão. Assim, a minha opinião, tá, gente? Eu não trabalho com regressão. Eu trabalho com hipnoterapia, com meditação guiada, onde você tá o tempo todo ali acordado comigo. Se você pegar os meus áudios que tem lá no Spotify, vocês vão ver, são conduções, para você ter percepções. A regressão é um processo terapêutico, funciona para algumas pessoas, mas eu não gosto. Eu tenho muito receio sobre ele, tá? Essa é a minha opinião. Então, se você já fez, já experimentou, ok. Eu não faço e não recomendo com que os meus pacientes também façam, tá? Então, essas meditações, a gente vai trabalhar o quê? Focalização, exclusivamente. A gente vai trabalhar foco. Então, ela é treino. Então, você vai fazer comigo e aí eu gravo ela para você e mando ela para você ir repetindo ela por X dias lá, dentro do seu processo terapêutico, do que a gente definiu. E aí você vai acessando essas informações. Então, quando as coisas começam a acontecer, tu já sabe de onde vem, te remete a memórias, né? Então, dentro desses processos, eu tive memórias de infância que, de forma consciente, jamais eu lembraria daquilo. E aí depois começa a acontecer uma cascata de ressonâncias, né? Então, um dia eu tive um sonho, a minha irmã me mandou uma foto, aquela foto era daquilo, aí eu escrevi algo sobre aquilo, uma pessoa entrou em contato, sabe? Começa a acontecer um monte de coisas que te ligam naquela situação que você trabalhou. O nosso próximo chakra é o plexo solar, tá? Ele tá ali na região do umbigo, a gente já falou de localização. Ele é a nossa intuição primária. Então, eu falo que ele é eu preciso fazer tal coisa. Então, eu sinto aqui e ponho a mão nele, assim, para sentir. Eu preciso? Ele vai te responder, tá? Então, aquela sensação de, por exemplo, você tá lá você foi participar de um retiro, né? Então, você tá lá numa roda de pessoas
Cada um tá contando por que que você veio para esse retiro, por que que você veio participar dessa palestra, desse curso. Quando vai chegando perto da tua vez de falar daquele negócio, né? Isso é esse chakra sendo ativado. É ele trabalhando. Ele te dá uma sensação, né? Não é medo, porque o medo a gente sente lá no primeiro chakra, mas é uma sensação. Ele te dá um desconforto. Então, é a nossa intuição primária. Que nem já perguntaram, né? Ai, como é que eu desperto a minha intuição? Se conectando com este chakra principalmente. Claro que o chakra superior também vai ajudar. Mas a tua intuição primária, ela vem do corpo físico, então, conforme você vai se conectando com o corpo físico, essa intuição vai ficando mais alerta. Você fica mais direcionado. E por que eu dei tantas voltas para chegar onde eu cheguei hoje? Porque eu me desconectei disso. Então, enquanto eu não fiz essa reconexão, eu estava rodando. Faço isso, faço aquilo, eu faço isso, também faço aquilo. E eu fazia várias coisas e não fazia nada, né? Então, ficava tudo muito disperso, muito sem foco, né? Então, no Ayurveda, eu falava que é como se eu tivesse vateada, né? O meu vata da mente perdido, sem foco nenhum, sem terra, sem aterrar. Então, e trazendo este foco para o corpo e alinhando isso, a gente vai conseguir ter essa intuição mais forte. Então, você sabe quando você faz, né? Ah, eu recebo convite, eu não respondo mais nada de pronto, de imediato. Eu preciso de pelo menos 1 minuto ali para pensar. Assim, dá só um minutinho. Que aí eu entro no padrão respiratório de conexão e aí eu já sei. Se eu vou, não vou, faço ou não faço. E quando eu sinto no meu estômago, ali, bem no meu chakra, no meu plexo solar e no meu coração que eu preciso fazer, eu faço mesmo sem saber o resultado daquilo. Isso é soltar o controle. Porque você quer fazer, você quer seguir tua intuição, mas você quer ter certeza. E quando a gente quer ter certeza, a gente não tá indo pela intuição. A gente tá indo pelo ego. Você quer saber, é o teu controle que tá querendo conduzir. Então, se permitir ir, simplesmente ir. Você vai. E quando você vai, você está aberto ao inesperado, que nem diz um professor meu, o Hilário Trigo. Esteja aberto ao inesperado. A gente não tem, a gente tem medo desse aberto ao inesperado, não é verdade? Ai, mas e se não for bom? Ai, e se eu não gostar? Ai, e se for assim? E se? E aí a gente fica nesse se na vida e não vive a vida. Gente, viver a vida é andar 1, tropeçar 2 e continua andando. Levanta e continua. Enquanto a gente não entra nessa, não faz isso, pô, é tanta topada aí no muro de cara que vocês não têm noção. Como é que a gente harmoniza isso? Se conectando com essa intuição. Permitindo com que essa intuição fale. Essa intuição é a nossa inteligência interna. É a inteligência que o nosso corpo tem. Ah, mas como é que meu corpo tem inteligência? Ele tá aí, ó, sinapseando, mandando o líquido para cá, filtrando sangue para lá, né, drenando linfa, hormônio trabalhando. Tá tudo aí acontecendo. É essa inteligência que sabe que agora é hora de comer, que agora é hora de ir no banheiro, que agora é hora disso, sabe? É essa inteligência. É a inteligência que faz teu corpo funcionar do jeito que ele funciona. É a inteligência que faz com que essa luz que está entrando pelo teu olho gere informações aqui via cortical e te traz uma informação de, isso é aquilo lá. Isso que eu estou vendo é isso. Isso que eu estou ouvindo é isso. Essa é a inteligência que a gente tem e todo mundo tem. E é ela que vai te conduzir na vida. Essa inteligência sabe o que é melhor para você. A gente não sabe. Então, às vezes a gente está fazendo coisas usando valores e outros interesses para chegar. E a ideia não é essa, tá? Então, assim, como é que eu faço? Como é que eu pratico isso de forma prática? Silenciar. Atenção plena. Silenciar. Simples assim. Chakra do coração, que é a nossa ponte. Então,
Aqui neste chakra está o amor amplo, amor universal, é o amor que a gente dá e recebe. Quando a gente se conecta com esse chakra, a gente transcende o corpo físico e aí a gente consegue alcançar níveis mais elevados dentro da nossa espiritualidade. Mas por que tem que ser por esse chakra? É aqui, nesse chakra cardíaco, que a gente vai fazer a ponte entre os chakras inferiores e os superiores. A informação precisa passar por aqui. Eu estava tentando achar ontem uma imagem para trazer para vocês. Lembra quando a 25 de março era 25 de março em São Paulo, assim, época de Natal? Então, imagina que a ponte do teu coração, ela é assim. Para fluir a informação, não dá para ter esse aglomero de coisa ali. Tem que estar limpo. Você precisa limpar este chakra para que as informações consigam passar para chakras superiores e a gente vá se elevando. É um processo. Então, imagina que tá mó galera circulando nessa ponte e a informação não consegue passar, ela para aqui. Então, esse amor universal, amor divino, amor de Deus, chame do jeito que você quiser, é o que faz mais sentido para você. Para que eu consiga sentir esse amor, eu preciso estar com esse chakra liberado. Ele tem que ter espaço para fluir. E como é que a gente faz isso? Amor. A gente só consegue fazer isso através do amor. Só que não esse amor deturpado, né? Um amor que cobra, que exige, isso não é amor, né, gente? O amor que sufoca, o amor que critica. Não, eu tô te criticando, mas é por amor. Isso não é amor. É qualquer outra coisa. Então, o amor é aquele que olha para aquilo do jeito que é, do jeito que foi, e concorda. E concorda. E você se pacifica com aquilo, quando você concorda. Esse é o amor amplo. Para trabalhar, o exercício para a gente liberar esta ponte é um só: auto-perdão. Ah, mas é perdoar o outro e tarará? É também, tá? E aí o perdão não é no sentido religioso, tá? Quando eu falo auto-perdão, é você conseguir chegar nesse lugar de concordar, sabe? Com o que foi, com o que é. Então, para eu chegar nesse lugar de concordar com o que foi, com o que é, eu preciso acessar esse auto-perdão. Não adianta você querer ser a samaritana, né? E, eu perdoo uma traição daquela pessoa, eu perdoo... Não, e eu nem vou entrar nessa questão agora. Né? Sistemicamente falando, não é este o caminho. Você não tem que perdoar ninguém e ninguém tem que te perdoar. É o auto-perdão que acontece. Porque quando eu consigo me conectar com a minha história, com as escolhas ruins que eu fiz, e que foram escolhas ruins, foram escolhas péssimas, né? Me atrasou a vida. Mas também, em contrapartida, né? Em contrapartida, eu aprendi tantas coisas com essa escolha ruim. E aí é onde a gente entra nesse lugar de concordar. Vocês conseguem perceber que é sutil o negócio? Então você concorda com aquilo que foi, com o que é, e aí você consegue ir trabalhando esse perdão com você, das escolhas ruins que você fez. Então não adianta morrer de fazer Ho'oponopono. Eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato, para todo mundo, se você não consegue fazer para você. Eu sinto muito pelas escolhas bosta que fiz. Eu me perdoo por ter maltratado meu corpo tantas vezes. Eu me amo do jeito que sou. Eu me amo assim. E eu aceito. Então, assim, fazer o Ho'oponopono para você com essa profundidade é diferente de ficar falando essas frases infinitamente, achando que isso vai resolver alguma coisa na sua vida. Não vai. Eu preciso limpar aquela emoção negativa daquele negócio lá, com aquela pessoa. Não vai resolver, gente. Não é este o caminho. Mas eu fiz tanto Ho'oponopono para aquela pessoa para me liberar. Gente, se fosse só assim, né? Tava bom na vida? Não tava fácil? Não é, tá? Então, esse exercício do auto-perdão, você vai começar por ele. E isso vai te tirar da mente negativa, né? E da positividade tóxica, né?
Porque quando você fica fazendo Ho'oponopono sem aprofundar no que de fato aconteceu, é a positividade tóxica que a gente tá falando. Pode ser um choque para algumas pessoas, mas é o que é, tá? Então, não adianta eu fazer só o Ho'oponopono. Não vai adiantar. Eu preciso entender o que está acontecendo. E olhar para os fatos, né? Com realidade. E aí a gente vai para o chakra da garganta. Como é que a gente percebe ele? O meu está... Eu falo toda vez que eu olho, eu lembro que eu tenho um sorriso enorme. Então, quando a coisa tá pegando, eu vou pro espelho e eu olho. E eu lembro do meu sorriso. Este meu sorriso, né, representa... o chakra da garganta, ele representa a fala. Né? Ele se expressa... Esse chakra se expressa através da fala e, principalmente, através do que a gente ouve. Então, quando eu descobri que eu tava com câncer na tireoide, eu falei, gente, mas eu falo pra caraca! Como é que assim esse chakra tá bloqueado? Como é que bloqueou e aí deu tumor? Né? Como é que faz isso? Não é tão simples quanto parece. Eu sempre falei muito, é verdade. Tinha sabedoria na fala? Não tinha sabedoria. Tinha bastante conhecimento, porque quem me conhece sabe que eu estudo, pra caceta. Estudo muito, então eu tenho muito conhecimento. Mas sabedoria, aí já é outra história. Aí você tem que viver tudo aquilo que tu estuda. Aí tu alcança a sabedoria. E não é do dia pra noite, leva tempo. Éons de vidas para você acessar essa sabedoria toda que você já tem. E aí tá relacionada ao ouvir. Então, apesar de eu falar muito... Ouvir é um exercício diário. Por quê? Porque a minha mente está sempre desfocada. Então, para mim, ouvir é um trabalho. Como é que você trabalha com teus pacientes? Eu tenho que me abster de tudo e colocar todo o meu foco de atenção naquilo que a pessoa está falando. E aí eu anoto, pontuo aquilo que ela fala em palavras. Ela vai contando a história dela, ela vai contando o que está acontecendo e eu vou pontuando em palavras. Palavras apenas. Porque na hora que eu leio a palavra, eu rapidamente já me lembro o que a pessoa falou. Se eu não fizer isso, eu esqueço. E é verdade. Nossa, eu não lembro aquele negócio que eu te falei? Não lembro. Eu não me lembro. Então, assim, até pra guardar mágoa e rancor, como eu não lembro, tipo, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que não guardo mágoa e rancor. Eu fico com raiva na hora, te xingo na hora, depois passa. E passa mesmo, porque eu não fica aquilo remoendo. Então, é bom, isso é bom também, né? Então, são partes minhas que eu fui me conhecendo e concordando com elas. Meu marido fala até hoje, cara, tu não escuta. Não escuto. Você pode repetir, por favor? Tá, mas eu não entendi. Então, desenha. Vamos pintar? Então, às vezes a gente brinca, porque de fato tem horas, tem coisa que eu não tô ouvindo. E isso com os meus filhos me colocou muito no lugar do controle muitas vezes. Porque eu passei a ouvi-los agora, nos últimos 3 anos, posso dizer assim. Meu filho já está com 10 anos. Então, os primeiros 7 anos da vida dele, que eu devia estar conectada com aquilo que ele tinha para me dizer, eu estava no autoritarismo, no controle, dizendo, faça isso, faça aquilo, é assim, porque eu sou a mãe, porque eu que mando, é desse jeito. Sem dar espaço e lugar para ele, ser quem ele é, com tudo aquilo que ele tem. Então, hoje... é muito diferente as relações com eles e com todo mundo, porque eu dou espaço para que a pessoa seja ela. Ele não tem que ser ninguém para me agradar, ou para agradar quem quer que seja. Ele tem que estar consciente daquilo que ele está fazendo, que é o que eu trabalho isso com eles. Ó, isso aqui é por causa disso aqui. Não deve ser fácil ser meu filho, é verdade, mas olha, vamos lá, né? Porque antigamente ninguém fazia isso com a gente. Então, trazer essa noção de isso que eu tô fazendo aqui, como é que você está se sentindo quando você entrega as coisas no prazo? Ai, mãe, é mó alegria. Então, aumente esta alegria interna entregando as coisas no prazo. Porque quando você não entrega, você tem um outro tipo de sensação. Aí você fica dando desculpa. Ah, é porque não deu tempo, porque eu perdi o tempo. Não. Vivencie aquela situação de desconforto ruim, de ter entregado algo fora do prazo,
que da próxima vez você já tenha a memória daquele desconforto. E aí talvez aquilo seja mais fácil você se organizar para entregar no prazo. Gente, já batemos 1 hora aqui, estamos no final. Então, uma outra coisa, né, que está relacionado a esse chakra, como ele nos permite a fala e a escuta, ele permite a comunicação. E aí vem um outro detalhe que pega a nossa capacidade de expressão de dizer não. Não, eu não vou fazer. Não, eu não quero. Não, eu não vou. Então, isso para mim foi um trabalho. Quem me conhece mais intimamente, tipo a minha irmã que tá aqui, sabe o quanto para mim foi difícil ocupar este lugar que é meu. De dizer não. De se posicionar e ficar bem com aquilo. Quando você se posiciona, você deixa de se preocupar com o que os outros vão pensar. E é um treino isso. Porque a gente é tão condicionado a dizer sim para tudo, a concordar com tudo, para ser a boa criança, né? A criança boazinha. E aí tem tanta coisa que eu não vou nem entrar. Mas para a gente conseguir se desprender disso, a gente tem que acessar essas memórias, tá? Da onde a gente foi tão boazinha que agora na vida adulta, com 40, quase 42 anos, não consegue dizer não para as coisas. Como é que é isso? Né? Então, essa criança interna e ferida precisa ser olhada, tá? Já deixo a dica aí. Exercício para este chakra. Você pode ouvir música, você pode cantar mantras, você pode dançar, principalmente movimentar teu corpo, mas mais do que isso é ouvir. Sabe aquela pessoa chata que você não gosta de ouvir? Então, começa por ela. Treina com essa pessoa, tá? E aí, conforme você vai acessando essas informações, algo dentro de você, lá na tua essência, é cutucada. E aí você começa a buscar informações. Então, quando esse chakra está em movimento positivo, no sentido horário dele, ele está em força, te trazendo força, ele te ajuda a estudar, a trazer mais conhecimento. Então, conforme eu fui trabalhando ele, eu consigo estar aqui falando sobre essas coisas. Olha só que lindo que é isso. E aí o nosso terceiro chakra, no terceiro olho, ele trabalha, ele se localiza, né? Então, quando eu acesso as minhas faculdades extrasensoriais, eu estou conectada com ele, eu estou acessando ele. Ah, mas aí as faculdades extrasensoriais está relacionada a médium, mediunidade. Não, amores. Todos nós acessamos essas faculdades extrasensoriais. Extrasensorial, o que quer dizer isso? É a minha intuição. Sai dos meus 5 sentidos. Então, todos nós temos isso e todos nós podemos acessar essa capacidade. É um treino. Porém, à medida com que eu faço isso, percebe? Para eu chegar aqui, eu tive que deixar a ponte liberada. Com a ponte bloqueada, a informação não sobe. E aí eu fico aqui nos chakras inferiores, brigando, falando mal dos outros, fazendo fofoca, maledicência, fazendo postagem sem sentido, que não ajuda ninguém. Quando você for postar alguma coisa, pensa assim, o que isso vai ajudar as pessoas? Isso aqui vai ajudar alguém? Porque imagina, você está na rede social compartilhando qualquer coisa, uma repostagem, você tá pegando uma informação e jogando para o mundo. Você está jogando isso no universo. Lembrando que aquilo vai voltar para você. Lembra que a gente falou na semana passada da pedra no lago? Ela vai em ondas e aquilo vai voltar para você. Então, quando você libera uma informação, você vai movimentar a vida de outra pessoa. Quando você posta uma foto, qual é a tua intenção nessa postagem? Porque essa intenção, ela vai provocar ações e reações nas pessoas. Qual é a intenção daquilo que você está colocando ali na rede social, por exemplo? Pensem sobre isso. Independente se você é influencer, como é que fala? Produtor de conteúdo. Tá todo mundo produzindo conteúdo. O tempo inteiro você tá na rede social. Toda hora que você posta uma foto, você tá jogando um conteúdo na rede. Você tá jogando uma informação para o universo. Então, qual é a tua intenção quando você faz? A intenção, ela pode ser consciente ou não, tá? Então, você tá postando uma foto num lugar super bacana porque você quer mostrar que você tá super bem.
Pergunta para você se de fato essa é a sua realidade ou ela é só um pedacinho, 0,0001% da tua realidade. Você quer que as pessoas pensem que você tá bem, mas tu tá na M, naquele M maiúsculo. Mas você quer que as pessoas pensem que você tá alecrim dourado, né? Então, assim, pensem sobre isso, tá? Porque reverbera na vida atual de vocês e reverbera na família também. Então, como é que eu trabalho visualização? Só que a visualização, aqui ele coloca ver com o espírito, né? Como é que eu falo? Como é que eu vejo com o espírito? É tenso essa pergunta, né? Como é que eu vejo com o meu espírito? Conforme você vai fazendo os exercícios de meditação, e essa meditação ela vai aprofundando os níveis. Então, nunca aceitei para meditar na vida, eu quero meditar hoje, uma única prática e atingir essa capacidade extrasensorial. Não vai rolar, né, gente? Posso dizer para você que nem eu atingi essa capacidade extrasensorial ainda, da forma como eu penso que é. Porque a gente pensa, né, na mente, a gente idealiza as coisas, na hora que acontece, nem é aquilo. Então, para eu chegar nesse nível, eu tenho que estar, anos de conexão e prática. Então, quanto tempo você pratica meditação? Uns 13 anos. Com afinco, 2 anos e meio. 2019 para cá. Que eu faço diariamente. Diariamente, várias vezes ao dia. E não é 40 minutos, 1 hora. Não. É 15, 20 minutos, não mais que isso. Tem horas que é 10. Na verdade, eu sempre faço assim, né? Que minha professora de Kundalini Yoga, ela fala, né? É 11 minutos para você acessar essas glândulas pituitária, né? Então, para eu acessar isso, eu tenho que ficar 11 minutos. Então, no mínimo 15 minutos para você, porque até você entrar no estado demanda. Agora, se você nunca fez, não ache que na primeira vez que você sentar, você vai conseguir ficar 15 minutos. Por isso que eu falo da prática várias vezes ao dia, 2 minutos. Comece praticando 2 minutos de consciência na respiração. Apenas isso. Sentado, coluna ereta, pés no chão, só isso. 2 minutos. Várias vezes ao dia. Para o seu corpo ir acostumando. Porque que acontece? A mente vai te bloquear, ela vai gerar desconforto. Então, tá doendo as costas, coça a perna. Nossa, a lista de coisas que eu não fiz, que eu tenho que fazer. Então, quando você se coloca a serviço de quem precisa, e para você se colocar a serviço de quem precisa, não é fazer aquela caridade, tá? De atender no asilo, numa creche, não é essa caridade. Quando eu falo a serviço de quem precisa, é de quem precisa mesmo. E não é aquela caridade que as pessoas podem ver ou que você pode mostrar. É aquele a serviço. Se colocar a serviço é fazer o que chega para você, sem discriminar e com amor, né? Então, para eu chegar nesse nível, olha quanta coisa que eu tenho que fazer, né? Então, a gente está trabalhando isso aí, talvez essa vida, tantas outras, não sei, né? E por último, no chakra da coroa, ele tá na consciência divina, localizado na consciência divina. Como é que eu acesso esse chakra? E aí, gente, então, é quando eu consigo estar uno com o universo, com Deus, com a criação, com a fonte de tudo que é. Quando eu consigo me conectar com a minha origem, com a minha origem crística, vamos dizer assim. Acho que essa é a palavra, não sei nem se tem palavra para explicar isso. Aqui numa live eu não sei se eu consigo explicar isso. É quando a gente alcança um nível de iluminação, tipo quando o Buda se iluminou, então é para lá que a gente vai quando a gente também estiver iluminado. Então, é um caminho para você chegar lá. Você vai devagar, você vai vivendo a vida de forma real. Buda se iluminou naquela existência, né? Quantas existências anteriores ele teve antes de ser Buda? Pense sobre isso. Então, não é... Eu posso me iluminar nessa existência? Cara, até pode. Eu acho que tudo pode, né? Na verdade. Agora, o como, né? É que aí é que a gente vai pensar. Então, esse nível de iluminação... ele tá livre de dogmas religiosos. Não tem nada a ver com religião, tá?
Então, é quando a gente consegue transcender a realidade material, a realidade física, a realidade emocional, a realidade psicológica e mental. Então, a gente sai de tudo isso, de todos esses papéis e condicionamentos. Então, eu acho que talvez nessa existência a gente está nesse campo de ferramentas, de opções que a gente tem para acessar isso, para vasculhar, relembrar quem a gente é. Na minha opinião, né, estamos aqui nesta vida para lembrar quem a gente é, porque a gente esqueceu disso. Então, quando a gente acessa isso, a gente descobre a nossa divindade. Vou até tomar um negócio aqui que a garganta pegou. Então, para acessarmos essa divindade, a gente vai precisar ultrapassar muitas camadas aí de ego, enfim, de condicionamentos, de coisas que contaram para nós. O conhecimento ajuda muito, muito, a ficar mais fácil eu entender isso, porque assim, o fato de eu saber não quer dizer que eu entenda. E aí quando eu entendo, não quer dizer que eu já consigo fazer. Então, você percebe que são coisas, né? E pra gente finalizar, a gente vai fazer o exercício de respiração e vamos conectar com essa ponte. Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que tem um delay aí para vocês me responderem, então enquanto vocês vão ouvindo e respondendo, eu vou tomar aqui o meu café, que tá quase gelado. Então vamos lá? Sentem aí onde vocês estão, com a coluna ereta. Então a gente vai começar agora a nossa prática. A gente vai fazer uma respiração, primeiramente bem grande. Então a gente vai inspirar, expande tudo e expira. Então quando a gente está inspirando, o que acontece? O nosso diafragma vai descer, o nosso pulmão vai encher e as nossas costelas vão se afastar. Depois, quando a gente começar a soltar o ar, então as costelas começam a fechar, o nosso diafragma vai subir e o nosso pulmão vai desinflar. Então a gente vai fazer 4 respirações, bem, então respira, não precisa trazer o ombro, né? Mas quando você inspirar, puxa com força para você sentir o ar passar. Talvez o seu fique parado aqui, talvez a sua respiração tá aqui. Então, percebe aonde está a tua respiração. Se ela está fluida ou se tem bloqueio. Primeira coisa. Depois que a gente fizer essas 4 respirações bem grandes e soltar, eu vou inspirar e segurar o ar. No máximo que eu consigo, sem me sufocar. E eu solto o ar devagar. Bem lentamente pelo nariz. Tudo pelo nariz, tá? Então, 4 respirações grandes, depois vou fazer 2 respirações grandes, puxo o ar e seguro e solto. Puxo o ar e seguro e solto. E aí eu vou começar a respirar devagar, sem fazer força. E esse respirar devagar é permitir o ar entrar, então, bem curto, devagar, só vou perceber. O que vai acontecer? Toda vez que a gente mexe no nosso padrão respiratório, a gente começa a mexer no nosso condicionamento mental. E o que acontece? A nossa mente não quer que a gente tenha este autocontrole sobre ela, né? Este autodirecionamento, ela não quer, então ela vai tentar te tirar. Então vai vir coisas na tua mente, vai desconforto no corpo. Então, quanto mais relaxado você ficar no teu corpo físico, então se você quiser pode até deitar, tá? Para que isso funcione, se permita, então, solta o corpo, relaxa o corpo. Corpo tenso, a mente está tensa também, e ela não vai deixar isso acontecer. Porque à medida que você vai respirando e soltando, você vai trabalhando esses condicionamentos mentais. E isso é como se a gente estivesse cutucando uma onça com a vara curta, literalmente. Então a gente vai começar a mexer aí dentro nos nossos monstros internos. E eles não querem, e o padrão respiratório faz isso. Então, começar a treinar isso vai gerar esses desconfortos aí na mente, principalmente, e no corpo de desconforto. Então,
Tá tudo certo, relaxa o corpo e volta para a respiração, tá? Então, 4 respirações grandes, 2 em que eu seguro o ar e depois eu começo a respirar curto. Nessa que eu vou respirando mais curto, então eu vou inspiro e solto. E eu vou observar como é que meu corpo vai reagir. Eu vou fazer mais 4 respirações assim, só observando. Eu vou deixar a música mais alta para vocês conseguirem ouvir. Eu vou aumentar aqui, porque eu vou falar menos. Então, vê se vocês estão ouvindo. Responde aí para mim, por favor. Dá para ouvir? Ela é uma música frequenciada. Ok. Então tá. Então vamos lá. Fechem os olhos de vocês. Se você quiser, você pode deixar suas mãos apoiadas sobre as coxas. Quiser encostar as costas na cadeira, encosta, não precisa ficar forçando a tua coluna, porque eu preciso que você esteja numa postura relaxada. Então fecha os olhos. Comece a inspirar grande. E soltar. Agora eu inspiro grande e seguro. E agora eu faço 4 respirações só percebendo como é que tá o meu corpo. Agora vocês vão fazer 4 respirações curtas. Inspira devagarinho e solta. Inspira devagar e solta, sem deixar o pulmão encher todo, como se você quisesse controlar a entrada de ar. Então você puxa o ar e solta pelo nariz bem devagarinho. Então você puxa e solta. E agora inspira grande de novo. E solta devagar. De novo, inspira grande. E solta devagar. Inspira, solta. E leva a atenção para o meio do seu peito. Leva a atenção para o meio do peito e percebe se o ar está passando no meio do peito e está voltando para o abdômen. Você inspira, passa pelo meio do peito, quando você solta, ele passa novamente e vai até o abdômen. Perceba se o ar está conseguindo passar aí no meio do seu peito. Vai só inspirando e soltando, prestando atenção. Inspira, solta o ar, leva a atenção para os seus pés, para as suas mãos. Pode abrir os olhos devagar e percebe como que você está.
Vão voltando, tá todo mundo aí, tá todo mundo bem. Então, gente, olha, essa prática vai ficar gravada, essa live fica gravada, tá? Vai ficar lá no canal do YouTube, então na terça-feira já vai estar disponível. Eu sempre boto um lembrete lá nos status do WhatsApp, coloco um lembrete no Instagram, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês fizerem a prática e acontecer qualquer coisa no corpo de vocês que vocês não entenderem, vocês querem se aprofundar, por favor, mandem mensagens para mim. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo direct, tá bom? Que aí a gente vai conversar para eu entender um pouquinho o que está acontecendo com você. Fico à disposição, tá bom? Se vocês quiserem conversar mais sobre isso. E aí, qualquer dúvida, gente, por favor, tá? Eu sei que esses assuntos é um pouco novo, alguns já ouviram falar, mas não com essa profundidade, não com esses termos. A ideia aqui é trazer esse conhecimento para vocês, para que vocês comecem a se conectar e gerenciar a vida de vocês de forma emocional, principalmente. Gerenciar as emoções de vocês, tá bom? Olha, um beijo enorme para todos, um bom domingo. Obrigada para todo mundo que ficou até aqui. E a gente se vê domingo que vem, 9h39, no meio da semana eu mando para vocês o que vai ser o tema da próxima live, tá bom? Um beijo grande, fiquem bem, um ótimo domingo e vivam a vida, tá bom? Um beijo grande.